Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, eu me chamo Pablo Maciel e o objetivo dessa sequência de vídeos que vocês vão ver agora é para trazer para vocês um conhecimento sobre o mercado financeiro incumbido e utilizando os algoritmos, robôs, EAs, como alguns falam. Então, a ideia é trazer esse conhecimento, esse nicho de conhecimento para quem talvez nunca ouviu falar ou quem tem a curiosidade de saber a respeito, mas acha que é muito difícil, que é complexo, que não é acessível. Então, essa é a nossa ideia. Trazer para vocês de forma que vocês consigam entender o real objetivo atrás disso, entender como vocês podem utilizar essas ferramentas a seu favor e, se chegar ao ponto, vocês mesmos puderem aprimorar e implementar os robôs de vocês. Começando, o tema desse primeiro vídeo é aprendendo sobre robôs de investimento. O conteúdo será voltado para um público que nunca viu, nunca ouviu falar, mas que tenha um conhecimento sobre o mercado financeiro, e também para o público que tem curiosidade, que já mexeu, que tem algum interesse por trás. E para esse público, algumas das coisas que nós vamos falar aqui vão ser muito importantes, legal? Então vamos lá. Começando, a gente já vem para o primeiro ponto. O que são robôs ou EAs? Na verdade, antes de mais nada, eu tenho que explicar para vocês a seguinte situação. No mercado financeiro, muito se escuta falar sobre robôs. Os robôs da UBS estão operando em determinada ponta. Os robôs do BTG estão atuando. Que fique bem importante. Esses robôs de grandes bancos, chamados de HFT, High Frequency, eles são robôs de alta frequência. E o que são esses robôs de alta frequência? São algoritmos implementados em hardware, que têm um poder de processamento elevadíssimo. Eles pensam, eles se auto-aprimoram. Estamos falando de sistemas de milhões de dólares. O que vai ser trazido aqui para vocês não é nada a respeito de HFTs, e sim sobre EA, ou seja, Expert Advisors, que é nada mais nada menos do que algoritmos, códigos que nós implementamos com uma linguagem específica baseada, na maioria das vezes, MQL5, que é a base que uma plataforma conhecida mundialmente chamada MetaTrader se encaixa. Alguns programadores utilizam-se de algumas outras linguagens para aprimorar, mas enfim, são códigos, são algoritmos. Não tem nada implementado em hardware, simplesmente são algoritmos que são compilados e eventualmente são interpretados por essa plataforma que se chama MetaTrader. Se você nunca ouviu falar do MetaTrader, na sequência nós vamos mostrar para vocês o que é, dar alguns toques, como eu falei. A ideia aqui é trazer esse conteúdo básico até chegar a um nível avançado, aonde vocês vão ter o potencial para definir se aquele robô é interessante ou não é, se ele traz lucro ou não é. Muitas vezes nós vemos na internet, nas redes sociais, pessoas vendendo fórmulas mágicas. Então, através do conhecimento que vocês vão adquirir aqui, será possível verificar se essas fórmulas mágicas realmente existem ou não, se o que a pessoa está vendendo faz sentido ou não. Vamos quebrar uma série de tabus, vamos comentar sobre gestão de risco com robôs. Enfim, é um conteúdo bem completo, como dito na aula anterior, para que nós possamos abranger o máximo possível e trazer para vocês o maior conteúdo possível. Mas, voltando, Expert Advisors nada mais são do que esses códigos que nós implementamos e fornecemos. Não somos só nós, existem várias pessoas com qualidade que
fazem esses códigos, fazem esses robôs e vendem, alugam uma série de coisas, ok? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é essa diferença entre HFTs e os nossos robôs, nossos ditos robôs populares. Nossos robôs são totalmente objetivos. O que isso quer dizer? Eles vão trabalhar em cima de um operacional claro, definido. Ele não vai pensar, ele não vai ler, ou, eu vou comprar aqui porque o Trump falou tal coisa, ou eu vou vender aqui porque o Guedes foi demitido. Não. Ele vai atuar em cima de um operacional objetivo, na qual você vai falar para o robô, eu quero que você compre quando a linha tal cruzar a linha tal e o indicador tal tiver dessa forma. Ou, na retração tal, você vai atuar com auxílio disso. Ou, quando romper tantos pontos. Ou seja, objetivo, claro, direto, regra, ok? Isso que é o nosso estilo de operar por EA. Diferente de HFTs, como dito, que eles pensam, eles veem quem botou lote na frente, quem não colocou lote, e assim por diante. Vamos lá, segunda situação, aonde eu utilizo meu robô. Como eu já dito anteriormente, aí acabei me antecipando, esses robôs, eles são inseridos numa plataforma. Eu imagino que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, talvez já operam com uma ferramenta da Nelogica, chamada Profit Chart, ou com uma outra ferramenta muito bem conhecida chamada Trid. São plataformas. Nossos robôs, eles precisam de uma plataforma para serem inseridos. No caso, existe no mercado duas versões, MetaTrader 4 e a sua evolução, que é o MetaTrader 5. Então, os nossos robôs são implementados para rodar no MetaTrader 5. Mais adiante vamos falar para alguns outros detalhes sobre o MetaTrader 5. Para que serve? Bom, eventualmente serve. Vamos lá. Isso é muito importante. Os Expert Advisors, se vocês me permitirem chamar de os nossos robôs, eu falo os nossos, é uma gama. Todos os robôs implementados para MetaTrader 5 do mercado. Então, vamos fazer um combinado. Todas as vezes que eu vou comentar robôs, entendam que são os robôs, qualquer robô para o MetaTrader 5. Eles servem, primeiro, que muitas pessoas até me procuram para implementar não com o objetivo de operar com robô, mas para testar se a estratégia é boa. Para testar se aquela ideia de estratégia que a pessoa tem em mente é interessante. Muitas pessoas chegam e dizem, Pablo, eu tenho uma estratégia assim, assim, assado, abre a estratégia comigo, para mim, e aí fala, só que eu queria melhorar ela, eu queria ver se realmente ela é boa, se ela, o que eu posso melhorar. E aí, eu implemento esse robô, entrego para a pessoa, e a pessoa simplesmente vai usar esse robô para fazer backtests, vai mudar algumas variáveis para fazer melhorias, mas ela não vai operar com o robô. Então, para que serve? Para avaliar e reavaliar o seu operacional. Simples assim. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma incerteza e não quer fazer, você tem uma opção que é fazer na mão, planilha, Mas, se você tem auxílio de uma ferramenta, digamos que talvez o seu operacional envolva uma média de 21. E aí, dentro desse operacional, você faz todo um backtest. E se você querer pensar, e se eu colocar a média de 9, como vai ser? Você vai ter que refazer todo o seu backtest, anos, tempo na tela. Aí agora se eu colocar a média de 17, já com o robô não. Com o robô você tem a facilidade de modificar. Robô, faz agora o teste. O que daria? Daria sim. Robô, e se eu operar só de 9 a meio-dia? Como seria meu resultado? Robô, e se eu inserir esse filtro? Robô, e se eu fizer isso? Robô, e se eu fizer aquilo? Então, pensem na facilidade número 1. Aprimorar algo que já existe. Ok? Você vai aprimorar o seu operacional, independente se você quer utilizar isso para operar na sua ausência ou não. Para que serve? Ponto número 2. Literalmente, você é uma pessoa que tem um operacional,
que eventualmente não consegue ficar na tela. Então, você pega o robô, coloca esse robô para trabalhar para você, um funcionário. E aí tem várias coisas envolvidas que nós vamos conversar no andamento de todo o nosso conteúdo. Mas, ponto que serve número 2 é esse. Você tem um operacional, independente se gosta do operacional, óbvio que gosta do operacional, sabe que dá lucro, quer operar, mas talvez você não consegue estar na tela e tudo mais. Então, esse é um ponto número 2. É um funcionário que vai estar lá operando para você e operando de forma clara, direta e objetiva, respeitando tudo que você definiu. 3. Para aquelas pessoas que têm o operacional, já testou, sabe que o operacional é bom, mas não tem um gerenciamento psicológico que aguente ali. Eles normalmente sai do trade antes da hora, não tem aquela frieza de operar com convicção, baseada exatamente naquele princípio que deve ser feito. Bom, eu não consigo me controlar, Pablo. Então eu prefiro colocar um robô em cima do operacional que eu sei que é bom, que eu já testei e tudo mais, e aí eu simplesmente fico vendo o robô operar e não vou lá e interfiro. Terceiro tipo de pessoa. E temos ainda uma quarta opção, que é, imagine que você tenha um operacional que você desenvolveu, que você aprendeu com alguém, ou que você aprendeu e aprimorou, um operacional contra a tendência, um a favor da tendência e uns 2 operacionais para mercado lateral. Um a favor, um contra e um para mercado lateral. Você vai operar. Agora imagine que você conheça 2, 3 tipos de operacional a favor, uns 2, 3 tipos de operacional para mercado lateral e uns 2, 3 tipos de operacional para mercado contra a tendência. E você queira colocar tudo isso em prática de uma forma organizada. Poxa, mas eu já entrei aqui com o operacional 1 e está dando o operacional 2, e aí o operacional 2 estoparia, mas um ainda continuaria. E fazer talvez essa gestão na mão, controlar, unir isso ao gerenciamento de risco de cada operacional, ao seu gerenciamento psicológico que você vai estar ali vendo, você tem que ser praticamente uma máquina. E aí, a quarta situação, que é quando você me perguntar para que serve. A quarta situação seria, você tem o conhecimento de uma estratégia, confia em várias estratégias, confia nelas, fez os backtests, aprendeu como fazer minuciosamente o passo a passo para pegar os detalhes e ver se aquilo ali é verídico ou não. Bom, fiz tudo isso, eu já vi que as estratégias são boas. Cara, então o que eu vou fazer? Eu vou pulverizar meu capital em 5 robôs, em 5 estratégias, dividir os ovos em 5 cestas, que eu sei que estatisticamente são positivas aquelas estratégias, na qual os resultados eu já vou ter avaliado, vocês já vão ter aprendido a avaliar os resultados e tudo mais. Então é exatamente nesse ponto que vocês vão poder atuar com várias estratégias rodando ao mesmo tempo e mais, sem a necessidade, talvez, de estar na tela. Nem o seu computador ligado vai ser necessário, que a gente pode contratar uma VPS e eventualmente colocar o seu robô na nuvem, mas vamos chegar lá, vamos por partes, só estou querendo mostrar para vocês o que pode ser feito, ok? Próximo passo, por onde começar? Por aqui. Por onde começar? Pelo básico, entendendo, primeiramente, o que é o robô, o que é o MetaTrader, que ferramenta utilizar, como contratar e, principalmente, como avaliar. Pensem comigo. Vocês vão numa loja para comprar um sapato. Antes de comprar o sapato, apesar de você saber, meu número de sapato é o número 42. Antes de chegar e falar assim, me dá aquele sapato ali, número 42. Pouquíssimas pessoas, quando talvez já conhecem, mas eu diria que minoria,
compra e leva sem provar. Hoje, com o mercado de internet, a gente compra, o mercado chega na nossa casa, a gente prova, mas se não der, a gente vai lá e devolve. Ficou apertado, ficou grande, a gente pede para devolver, aí a marca manda uma outra numeração, é muito comum isso acontecer. Mas no exemplo de chegar na loja, olhar o que eu quero, apontar e é óbvio que eu vou provar antes de comprar. Com uma roupa, uma camiseta, uma blusa, uma saia, uma calça, é a mesma coisa. Antes de comprar, eventualmente, nós vamos provar. E a gente prova, olha no espelho, vê se ficou bacana, para aí sim ir lá e concretizar a venda. Aqui vai ser a mesma coisa. Vocês vão aprender não a provar. Quer dizer, vocês podem provar, pega, coloca o robô para rodar e vê se vai funcionar. Mas vocês vão ter o conhecimento de interpretar se aquele robô é o que ele promete ou não. Então assim, começa-se pelo simples, começa-se pelo conhecimento, começa-se pela base e é isso que nós vamos abordar aqui. E como não ser enganado? Foi o que eu acabei de responder. A base que nós vamos transmitir aqui para vocês vai ser exatamente essa. Para no final de tudo, conclusão, entender o que realmente importa, entender como não ser enganado, filtrar o robô e entender como ele funciona. Existem vários tipos de robôs diferentes, claro, vamos entrar também nessa questão. Mas, a princípio, só é essa parte introdutória para demonstrar para vocês esse funcionamento, ok? Dando continuidade, nós chegamos à parte das ferramentas. Como dito, nós vamos utilizar a ferramenta MetaTrader 5, mas antes dela tinha MetaTrader 4. Pablo, por que não utilizamos MetaTrader 4? Porque se nós podemos trabalhar com uma ferramenta mais evoluída, mais atual, por que não? Mas existem muitos robôs, de qualidade inclusive, que trabalham com MetaTrader 4. MetaTrader é gratuito na maioria das corretoras. Isso já facilita muito. A maioria das corretoras tem o MetaTrader gratuito. E quando eu falo maioria das corretoras, não são só as corretoras da B3, a Bolsa Brasileira, mas também as corretoras no Forex, lá fora, ok? É um sistema seguro. Assim como a maioria das plataformas de renome é segura. Eu trago como renome a questão do Brasil, que nós temos Nelogica e Tride, o Profit Chart e as ferramentas da Tride, entendeu? Então, podem confiar. O MetaTrader é universal. Como comentei, vocês vão trabalhar com ações da B3, ações futuros da B3 e ações e futuros e Forex lá fora também. E principalmente é otimizável. O que isso quer dizer? Que é o otimizável. A gente consegue desenvolver ferramentas para colocar no MetaTrader. Exemplo, os EA ou os nossos robôs. Assim como nós conseguimos também implementar diversos indicadores e colocar lá dentro do MetaTrader. Ok? Então ela é muito otimizável e por isso que ela, além da segurança e esse fato de ser otimizável, que ela é muito difundida no mundo todo. E aqui vou mostrar para vocês algumas janelas importantes, só por questões de conhecimento mesmo inicial, que são, primeiramente, a janela de observações de mercado, que nada mais é do que uma janela aonde nós vamos inserir todas. Deixa eu só fazer aqui. Pronto. Aonde nós vamos inserir, clique para adicionar, os ativos, eventualmente, que nós queremos. Que inserir em gráficos ou inserir, porque ela chega pré-programada sem ativos carregados. O fato de eu clicar e adicionar um ativo qualquer vai fazer com que eu adicione na minha janela de ativos o ativo específico. Vou adicionar via varejo. Eu clico em adicionar, digito lá VVAR3. Vou adicionar EQTL4. Eu clico aqui e adiciono EQTL4 ou qualquer outro ativo do mercado em questão, que é aquele MetaTrader. Aqui eu estou dando um exemplo de um mercado em questão da B3, a Bolsa Brasileira.
Continuando, nós temos depois na sequência uma outra janela importante, que é a janela de dados. O que seria a janela de dados? Simples. A janela de dados é uma janela que vai mostrar os dados daquele candle selecionado. É só o fato de tudo isso aqui vai ser revisto, tá, gente? Então é só uma curiosidade, uma passagem rápida. O fato de eu passar o mouse sobre determinado ponto do gráfico vai me trazer essas informações, os dados daquele ponto do gráfico. A data, o tempo gráfico, a abertura, a máxima, a mínima, o fechamento, o volume, o tick do volume e o spread até então. Depois nós temos a janela de navegador. É aqui na janela navegador aonde nós vamos ver nossas contas em questão. Detalhe, conta demo vai aparecer a palavra demo na frente, conta real vai aparecer a palavra PRD na frente, ok? É aqui que nós adicionamos ou incluímos no gráfico os indicadores. É aqui que a gente vai inserir e ver todos os nossos robôs, aqui em Consultor Experts, ok? E aí temos a opção de scripts e serviços, que até então não será utilizada para vocês. Legal, gente? E aí, continuando, nós temos a caixa de ferramentas. Na caixa de ferramentas é aonde aparecerão todas as nossas ordens executadas. Então, é aonde você vai, é como se fosse o relatório da boleta, que vai mostrar exatamente tudo o que foi feito, foi comprado, a que preço foi comprado, a que preço foi vendido, o lucro, horário e assim por diante. E por último, fazendo uma analogia às telas que eu julgo mais importante, e é a que vocês vão utilizar muito, que é testador de estratégia. E é onde nós vamos inserir o nosso robô, o ativo, a data específico e vários outros pontos para simplesmente iniciar um backtest e eventualmente mais à frente iniciar uma otimização, ok? É claro, eu só estou apresentando algumas janelas do MetaTrader para começar a mostrar para vocês algumas coisas. O próximo módulo vai ser onde a gente vai literalmente abrir o MetaTrader na tela, vai mostrar algumas coisas mais claras, diretas na ferramenta. Nós vamos comentar e demonstrar como inserir um robô, como inserir um indicador, como fazer um backtest, enfim, fiquem tranquilos, ok? Talvez a princípio pode parecer um pouco meio perdido, mas tudo vai se encaixar um pouco mais à frente. A ideia, até então, era mostrar para vocês essa parte superficial, básica, de conhecimento que nós vamos trazer de conteúdo. O próximo módulo já vai ser um módulo que nós vamos começar na prática, literalmente, na prática, por onde começar, como fazer, e nos encontramos lá. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos.